Categoria 1. Anjos comuns. Mesmo que você nunca tenha feito parte do exército, provavelmente sabe como ele funciona. Existem patentes organizadas, começando pelos generais e descendo para coronéis, majores, capitães, tenentes e depois diferentes funções entre os soldados. Esse sistema estruturado ajuda tudo a funcionar bem. Curiosamente, Deus também usa uma espécie de ordem divina quando se trata dos seres angelicais. Ele é um Deus que valoriza estrutura e propósito. Entre os muitos seres celestiais, o grupo mais numeroso e mais frequentemente mencionado na Bíblia é o que podemos chamar de anjos comuns. Esses anjos, muitas vezes, aparecem sem títulos ou funções específicas atribuídas a eles, por isso recebem esse nome. No entanto, chamá-los de comuns pode soar estranho. Afinal, eles são seres sobrenaturais criados diretamente por Deus. Não há nada de comum neles. Ainda assim, o termo faz sentido quando consideramos os outros tipos únicos de anjos descritos nas Escrituras, classes especiais com funções bem definidas. Em comparação com essas ordens especializadas, esses anjos sem nome têm um papel mais geral, mas isso não os torna menos grandiosos ou menos importantes no plano de Deus. Categoria 2. Querubins. Os querubins são um tipo especial de ser celestial que Deus criou para propósitos específicos e poderosos. Eles são, na verdade, a primeira figura angelical mencionada na Bíblia, aparecendo logo após a primeira grande falha da humanidade no Jardim do Éden. No capítulo 3 de Gênesis, lemos sobre Adão e Eva desobedecendo a ordem de Deus de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Depois desse ato, surgiu um grande perigo. Eles poderiam também estender a mão para a árvore da vida, comer dela e viver para sempre em sua condição quebrada e pecadora. Isso teria sido um resultado trágico e irreversível. Para impedir isso, Deus os retirou do jardim. Mas ele fez mais do que isso, garantiu que eles não pudessem voltar. Em Gênesis 3:24, lemos: Assim expulsou o homem e colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Imagine o desastre que teria sido se Adão tivesse comido da árvore da vida enquanto ainda estava em rebelião contra Deus. Ele teria ficado preso naquele estado de queda para sempre. Por isso, Deus colocou um grupo de querubins poderosos e radiantes para vigiar e proteger aquela árvore sagrada do alcance humano. Não sabemos como Adão reagiu ao ver esses seres impressionantes pela primeira vez. Mas deve ter sido uma visão poderosa e inesquecível. Talvez Adão tenha sentido uma mistura de medo, espanto e tristeza. Do lado de fora do jardim, ele teve que encarar uma dura realidade. Sua desobediência o separou da presença de um Deus santo. Ele já não caminhava mais com o Criador na brisa da tarde. A beleza do Éden se perdeu. E os querubins eram um lembrete forte disso. O surpreendente é que, na próxima vez que os querubins são mencionados na Bíblia, eles estão ligados a algo novo, algo que começa a restaurar o que foi perdido. No livro de Êxodo, Deus deu a Moisés instruções detalhadas sobre a construção do tabernáculo, um lugar sagrado onde Deus encontraria seu povo. Entre os muitos itens a serem feitos, a Arca da Aliança foi o primeiro. No topo da arca ficava o propiciatório, o lugar onde Deus prometeu falar com Moisés, e o que Deus pediu que fosse colocado acima do propiciatório. Ele ordenou que 2 querubins fossem esculpidos em ouro. Essas figuras não eram simples enfeites, elas tinham um significado profundo. Deus descreveu exatamente como tudo deveria ser construído. Em Êxodo capítulo 25, versículos de 10 a 13, Deus disse a Moisés para fazer uma arca de madeira de acácia, com 2 côvados e meio de comprimento,
1 côvado e meio de largura e 1 côvado e meio de altura. Toda a arca deveria ser revestida de ouro puro, por dentro e por fora. Um contorno de ouro a rodearia, e 4 argolas de ouro seriam fixadas em seus pés, 2 de um lado e 2 do outro. Depois, Moisés deveria fazer varas de madeira de acácia, também revestidas de ouro. Que visão incrível isso deve ter sido! E acima de tudo, os querubins dourados, símbolos da presença santa de Deus, estavam com as asas estendidas. A partir dessas 2 cenas nas Escrituras, primeiro no Jardim do Éden e depois no Tabernáculo, parece que os querubins receberam uma tarefa muito séria. Eles estavam ali como um lembrete do pecado humano e serviam para proteger a presença de Deus contra a corrupção da humanidade. Adão pode ter desejado voltar ao Éden, mas os querubins deixaram claro, ele havia desobedecido ao mandamento de Deus. O caminho de volta estava fechado. Mais tarde, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano e via o propiciatório, com certeza sentia o mesmo peso da culpa. Cercado por tanta santidade, ele devia pensar: eu não deveria estar aqui. Sou um pecador na presença de um Deus perfeito. Os querubins não são criaturas mitológicas. Eles são seres reais e poderosos. Na Bíblia, eles frequentemente representam realidades celestiais. Deus ordenou que suas imagens fossem incluídas no design da Arca da Aliança e do Tabernáculo. No capítulo 10 de Ezequiel, versículos de 8 a 14, o profeta dá uma descrição detalhada desses seres. Debaixo das asas, eles tinham algo que parecia mãos humanas. Quando Ezequiel olhou mais de perto, viu 4 rodas ao lado dos querubins, uma ao lado de cada um. As rodas tinham um brilho semelhante ao brilho de uma pedra de Tarsis. Cada um dos 4 querubins tinha a mesma aparência. As rodas pareciam estar encaixadas umas dentro das outras, formando uma forma estranha e sobreposta. Quando se moviam, iam direto na direção em que estavam virados, sem se virar. Seus corpos inteiros, costas, mãos, asas e rodas, estavam cobertos de olhos ao redor. Essas rodas, vistas com cada querubim, eram chamadas de rodas giratórias. Cada querubim tinha 4 rostos, um rosto de querubim, outro rosto humano, o terceiro rosto de leão e o quarto rosto de águia. Nessa visão, Ezequiel mostra os querubins como seres misteriosos, com asas, mãos e muitos olhos, cercados por essas rodas incríveis e giratórias. Mas a visão de Ezequiel no capítulo 10 também traz uma mensagem pesada. A presença dos querubins indica algo muito sério. O profeta descreve uma visão que anuncia a destruição de Jerusalém. No capítulo 9, versículo 3, Deus sai do seu trono acima dos querubins e se move para a entrada do templo. Depois, no capítulo 10, versículo 1, ele volta a se sentar acima deles. No momento silencioso antes que o caos comece, os querubins são vistos posicionados no lado sul do santuário. De frente para a cidade, eles testemunham a partida lenta e solene da glória de Deus de Jerusalém. O som das asas se movendo sinaliza que algo importante está prestes a acontecer. No versículo 5 do capítulo 10, os querubins se levantam, preparando-se para o que viria a seguir. Embora o capítulo seja difícil de interpretar, uma coisa é certa: os querubins refletem a majestade de Deus. Este capítulo se destaca como uma das descrições mais misteriosas e poderosas da grandeza de Deus na Bíblia. Ele combina imagens vívidas e a presença angelical, tornando-o uma passagem que merece ser lida com atenção e refletida profundamente. Poucos outros trechos das Escrituras oferecem um senso tão forte da glória divina. Outro grupo único de anjos mencionados na Bíblia são os serafins. Em hebraico, a palavra serafins significa os que queimam. Aprendemos sobre eles no livro de Isaías.
Isaías viveu em Jerusalém durante a parte final do período do reino de Israel. Ele foi um profeta que falava em nome de Deus, alertando os líderes de Jerusalém e Judá. Sua principal mensagem era de julgamento. Ele dizia que a traição deles à aliança com Deus traria consequências. Deus usaria nações poderosas como a Assíria e mais tarde a Babilônia como instrumentos de julgamento, caso o povo continuasse com a adoração de ídolos e o maltrato aos pobres. Mas o aviso de Isaías também vinha carregado de esperança. Ele teve uma visão poderosa de Deus, sentado em um trono no templo, cercado por seres celestiais que clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Isaías, de repente, se dá conta profundamente do quanto ele e o povo de Israel são pecadores. Diante da santidade de Deus, ele se sente condenado. Mas em vez de ser destruído, algo inesperado acontece. Um dos serafins voa até ele e toca seus lábios com uma brasa viva. Não foi para feri-lo, mas para purificá-lo da culpa. Enquanto Isaías reflete sobre esse encontro estranho e poderoso, Deus lhe dá uma missão difícil. Ele é chamado a continuar transmitindo uma mensagem de julgamento. Mas Israel já havia passado do ponto de retorno. Estranhamente, a pregação de Isaías não iria amolecer os corações. Pelo contrário, tornaria o povo ainda mais resistente. Isso revela um tema importante. A palavra de Deus nem sempre traz consolo. Às vezes, ela revela dureza e provoca rejeição. Por isso, Isaías pergunta: até quando eu preciso continuar falando se ninguém vai ouvir? Sua missão foi uma das mais difíceis que um profeta já recebeu. E mesmo que seu trabalho tenha parecido um fracasso durante sua vida, ele lançou a base para um livro que inspiraria gerações futuras. Isaías não podia imaginar que seus escritos um dia seriam valorizados. Mas, enquanto viveu, suas palavras foram ignoradas. O povo se tornava cada vez mais teimoso, ano após ano, por 4 décadas. Ele escreveu: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, alto e exaltado, sentado em um trono, e a borda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam acima dele, cada um com 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Eles clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Suas vozes eram tão poderosas que os batentes das portas estremeceram e o templo se encheu de fumaça. Embora querubins e serafins pertençam a categorias diferentes entre os anjos e muito sobre eles ainda seja um mistério, eles compartilham um propósito claro. Estão sempre louvando a Deus. Esses seres celestiais são impressionantes, mas mesmo eles não se comparam ao Cordeiro de Deus, que reina sobre tudo. Todo o poder no céu e na terra se curva diante dele com reverência e adoração. Na visão descrita em Isaías 6, Isaías experimenta a santidade de Deus diretamente. Mesmo sendo um profeta e vivendo uma vida justa, ele reconheceu imediatamente seu próprio pecado diante da presença de Deus. Os serafins, que clamavam Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, cobriam seus rostos e pés com 4 das 6 asas. Esse gesto de cobrir o rosto e os pés mostra claramente a profunda reverência e respeito que vem ao estar na presença direta de Deus. De forma semelhante, no capítulo 4 de Apocalipse, João tem uma visão do trono de Deus que se parece muito com a de Isaías. Nessa visão, seres viventes cercam o trono e proclamam com admiração: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Em Apocalipse 4:8, João diz que essas criaturas nunca deixam de honrar e adorar a Deus. Tanto Isaías quanto João descrevem anjos proclamando a mesma mensagem: Santo, 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 enfatizando que Deus sempre foi o mesmo. Às vezes, as pessoas pensam em Deus no Antigo Testamento como apenas irado, e no Novo Testamento como amoroso.
Mas essas visões mostram uma imagem unificada da santidade e glória imutáveis de Deus. A Bíblia confirma essa ideia. Em Malaquias 3:6, Deus diz: "Eu não mudo." Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E Tiago 1:17 afirma que em Deus não há mudança nem sombra de variação. Sua santidade é eterna, assim como Ele é. Isaías menciona que cada serafim clamava ao outro, sugerindo que havia vários deles. Seu principal papel é cantar louvores a Deus e declarar sua perfeição. Como são mostrados acima do trono, seu serviço é inteiramente voltado para a presença de Deus no céu. Isso é diferente dos querubins, que são colocados ao lado do trono. Os serafins eram incrivelmente belos. A descrição, 2 asas cobrindo o rosto, 2 cobrindo os pés e 2 usadas para voar, mostra que alguns seres angelicais realmente voam. No entanto, a Bíblia não ensina que todos os anjos têm asas. A imagem comum de anjos com asas vem principalmente da ideia de que eles podem se mover instantaneamente e para qualquer lugar. E as asas eram vistas como símbolos dessa liberdade e velocidade. Os santos e os vigilantes aparecem no livro de Daniel, uma história que se passa durante o tempo do exílio de Israel na Babilônia. Os acontecimentos começam logo após a primeira invasão de Jerusalém pelos babilônios. A cidade e o templo foram saqueados e muitos israelitas foram levados embora. Entre os exilados estavam 4 jovens da família real de Davi: Daniel, mais tarde chamado Beltesazar, e seus 3 amigos são figuras centrais nessa história. A Babilônia, naquela época, era governada por Nabucodonosor, um rei orgulhoso e implacável que gostava de mostrar seu poder. Depois de derrotar a Assíria, ele voltou sua atenção para o Egito, seu principal rival. Mas Judá estava no meio do caminho. Para Nabucodonosor, realizar seu sonho de construir um vasto império, era necessário conquistar Judá também. Sua transformação pessoal começou com um sonho perturbador. Ele chamou seus magos, feiticeiros, caldeus e adivinhos para explicá-lo, mas nenhum deles conseguiu. Somente depois que todos falharam, o rei decidiu chamar Daniel. É curioso que Nabucodonosor não tenha procurado Daniel primeiro, especialmente considerando que Daniel já havia interpretado um sonho anterior. Esse primeiro sonho falava de uma estátua enorme e impressionante. A estátua tinha cabeça de ouro puro, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro e pés em parte de ferro e em parte de barro. Em Daniel 2:36, Daniel diz: "Este é o sonho, e agora diremos ao rei o seu significado." Mas esse novo sonho era completamente diferente. O sonho de Nabucodonosor começou com uma imagem cheia de esperança. Ele viu uma árvore enorme, crescendo forte e alta, com galhos que se estendiam até o céu. A árvore estava cheia de frutos e beleza, oferecendo alimento e abrigo para todo tipo de criatura. Mas o sonho logo ficou sombrio. Eu, Nabucodonosor, vivia tranquilo no meu palácio quando um sonho assustador me perturbou, disse ele. Enquanto estava deitado, as visões que tive me encheram de medo. Então o rei convocou todos os sábios da Babilônia, esperando que alguém pudesse explicar o sonho. Em seguida, ele descreveu o que viu. Em sua visão, uma árvore gigantesca estava no centro da terra, alcançando o céu e sendo vista de todos os lugares do mundo. A árvore era linda, com folhas viçosas e muitos frutos. Animais descansavam à sua sombra e aves faziam ninhos em seus galhos. Todas as criaturas vivas eram alimentadas por ela. Mas então, algo surpreendente aconteceu. Enquanto observava o sonho continuar, Nabucodonosor viu uma figura, um vigilante, um santo, descendo do céu. A figura gritou:
Derrubem a árvore, cortem seus galhos, arranquem suas folhas e espalhem seus frutos, que os animais fujam de debaixo dela e que as aves voem para longe de seus galhos, mas deixem o toco no chão, preso com ferro e bronze, cercado pela grama. O vigilante continuou: que ele seja molhado pelo orvalho do céu, que viva com os animais e coma capim como eles. Que sua mente seja transformada, deixando de ser humana e se tornando como a de um animal, até que se passem 7 períodos de tempo. Os santos declararam que essa era uma decisão divina, feita para que todos compreendessem que o Altíssimo está no controle dos reinos humanos. Ele dá autoridade a quem quiser, even as pessoas mais humildes. Esse, disse Nabucodonosor, foi o sonho que tive. Agora, Beltesazar, diga-me o que significa. Nenhum dos meus sábios conseguiu explicar, mas você pode, porque o Espírito dos deuses santos está em você. A princípio, Daniel, também chamado Beltesazar, ficou profundamente abalado. O sonho o perturbou, e por um momento ele não soube como responder. O rei tentou acalmar Daniel. Beltesazar, não deixe que o sonho ou seu significado o perturbe, disse ele. Daniel, ainda abalado, respondeu: Meu senhor, eu gostaria que esse sonho fosse sobre os seus inimigos e não sobre o Senhor. Então Daniel começou a explicar. A árvore que o Senhor viu, alta, forte, alcançando o céu, visível de toda a terra, com folhas belas, muitos frutos, abrigo para os animais e galhos com ninhos para as aves. Essa árvore é o Senhor, ó Rei. O Senhor se tornou grande e poderoso. Seu reino se estende até os confins da terra, e sua fama chega aos céus. Mas depois o Senhor viu um santo, um vigilante, descer do céu e dizer: cortem a árvore e destruam-na. Mas deixem o toco e as raízes no chão, cercados pela grama e presos com ferro e bronze. Que ele seja molhado pelo orvalho e viva entre os animais até que se passem 7 tempos. Aqui está o significado, ó Rei. Esta é uma mensagem do Altíssimo. O Senhor será afastado das pessoas e viverá com os animais selvagens. Comerá capim como o gado e será molhado pelo orvalho do céu. Isso continuará por 7 tempos, 7 estações, até que o Senhor entenda que o Altíssimo governa os reinos humanos e dá poder a quem ele quiser. Mas o fato de o toco ter sido deixado no chão significa que o seu reino será devolvido, assim que o Senhor reconhecer que é o céu que governa. Então Daniel suplicou ao rei: Por favor, ouça o meu conselho. Abandone seus pecados e faça o que é certo. Mostre bondade e misericórdia aos pobres. Talvez então a sua prosperidade continue. Talvez seu sucesso dure mais se o Senhor levar isso a sério. Tudo o que Daniel avisou acabou se cumprindo com o rei Nabucodonosor. 1 ano depois, enquanto caminhava pelo terraço do Palácio Real na Babilônia, o rei declarou com orgulho: Não é esta a grande Babilônia que eu construí com minha própria força para a glória da minha majestade? Mas antes mesmo de terminar de falar, uma voz veio do céu: Rei Nabucodonosor, o seu reino foi tirado de você. Você será afastado das pessoas, viverá com os animais selvagens e comerá capim como um boi. Isso durará 7 tempos, até que você reconheça que o Altíssimo governa os reinos dos homens e dá autoridade a quem ele quiser. Em Daniel capítulo 4, versículos 10 a 32, vemos como o sonho se realizou. Um santo vindo do céu havia ordenado que a árvore fosse cortada, despida de tudo e deixada apenas como um toco. A faixa de ferro e bronze ao redor e a menção ao orvalho deixavam claro que a árvore não era apenas um símbolo, ela representava um homem. O significado ficou evidente. Nabucodonosor perderia a sanidade e viveria como um animal por 7 anos. Por quê? Para mostrar que só Deus detém o poder supremo sobre os governantes da terra.
Deus revelou o significado do sonho a Daniel assim que o rei terminou de descrevê-lo, e a mensagem deixou Daniel em silêncio. Ele não queria esse destino para o rei. Ele realmente esperava que Nabucodonosor se voltasse para Deus antes que o julgamento viesse. Daniel compartilhou tanto esperança quanto advertência. O rei era não só a árvore poderosa, mas também o toco deixado para trás. Daniel encerrou sua interpretação com um apelo sincero e urgente, para que o rei se arrependesse, abandonasse seus pecados e buscasse a misericórdia de Deus. Mas o que chama a atenção é que Nabucodonosor não respondeu. Ele não discutiu, mas também não se humilhou. Apenas ficou em silêncio. O arrependimento já havia feito diferença para o rei Acabe, mesmo depois de ele ter cometido um crime terrível, mandar matar um homem inocente só para tomar suas terras. Quando o profeta Elias o confrontou, Acabe reagiu com humildade verdadeira. Rasgou suas roupas, vestiu pano de saco, jejuou e andou em tristeza. Por causa disso, Deus decidiu adiar o julgamento sobre a casa de Acabe. Em 1 Reis 21, 25 a 27, Deus disse a Elias: "Você viu como Acabe se humilhou diante de mim? Por isso, não trarei esse desastre em seus dias. Ele acontecerá no tempo do seu filho." Mas Nabucodonosor não seguiu esse exemplo. Apesar do aviso claro através do sonho e do apelo de Daniel para que se arrependesse, ele ignorou tudo. Deus lhe deu 1 ano inteiro de graça, 12 meses para mudar. Mas o rei não levou a sério. Na verdade, o tempo extra pode ter feito com que ele se sentisse ainda mais seguro em seu orgulho. Enquanto estava de pé no terraço, olhou para a cidade e declarou com orgulho: "Não é esta a grande Babilônia que eu construí com meu poder e para a glória da minha majestade?" Naquele momento, ele atingiu o auge da arrogância, atribuindo a si mesmo todo o crédito pela grandeza do seu império. Mas então, no exato momento em que as palavras saíram da sua boca, uma voz do céu o interrompeu. O mesmo julgamento mostrado em seu sonho agora estava se cumprindo. Nabucodonosor perdeu a sanidade instantaneamente e foi afastado das pessoas. Viveu como um animal, comendo capim e vagando pelos campos, exatamente como Daniel havia profetizado. No entanto, depois dessa experiência longa e humilhante, a atitude de Nabucodonosor mudou completamente. Quando sua mente voltou, ele não se vangloriava mais do seu poder. Em vez disso, passou a louvar o Altíssimo, declarando que o reino de Deus é eterno e que sua vontade é irresistível. Ele disse: "Ninguém pode deter a sua mão." Com os vigilantes e os santos dessa história, aprendemos algumas verdades fundamentais. Antes de tudo, eles atuam como instrumentos do julgamento de Deus. Uma voz do céu gritou com poder: "Derrubem a árvore, cortem seus galhos, arranquem suas folhas e espalhem seus frutos." Essa ordem foi dada por mensageiros celestiais. Os santos declararam o julgamento, tudo para deixar claro uma verdade: o Altíssimo governa todos os reinos da terra. Ele os dá a quem quiser, até mesmo colocando os mais humildes em posições de autoridade. Daniel 4:14-17. Em toda a Escritura, os anjos desempenham um papel central na execução dos julgamentos de Deus. Eles estiveram presentes em momentos críticos da história, guiando o destino de nações que se afastaram de Deus. Por exemplo, anjos estiveram envolvidos na dispersão de Israel por causa da desobediência do povo. Deus também usou forças angelicais na destruição de Sodoma e Gomorra, no julgamento da Babilônia e na queda de Nínive. A Bíblia ensina que, no fim dos tempos, os anjos novamente executarão o julgamento divino. Desta vez, sobre indivíduos que rejeitaram a oferta de amor e salvação de Deus. O autor de Hebreus diz o seguinte: "Ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos chamas de fogo." Hebreus 1:7. Os anjos não agem por conta própria.
Eles aplicam o julgamento conforme a justiça e retidão perfeitas de Deus. Mas os anjos não são apenas agentes de julgamento, eles também são modelos de adoração. Já vimos os serafins em Isaías 6:3 clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, em um ato contínuo de louvor. E no Apocalipse, vemos uma cena poderosa onde João ouve as vozes de incontáveis anjos, tantos que não podiam ser contados, reunidos ao redor do trono de Deus. Eles se unem aos seres viventes e aos anciãos, dizendo em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riquezas, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Apocalipse 5:11-12. Esses seres angelicais nos dão um exemplo poderoso. Eles mostram o que significa adorar com reverência, servir com humildade e cumprir a vontade de Deus com obediência total. Quantas vezes corremos para servir a Deus ou ajudar outras pessoas, ainda que com boas intenções, sem antes tirar um tempo para honrá-lo e adorá-lo? Servir a Deus e aos outros é importante, é claro. Mas antes de fazer qualquer coisa, precisamos estar em sua presença e deixar que nosso coração se alinhe com o dele. Arcanjo é um título único e na Bíblia pertence a apenas um anjo. Esse anjo se destaca acima de todos os outros que servem a Deus. Seu nome é Miguel. O próprio nome traz uma pergunta poderosa: quem é como Deus? Miguel, o arcanjo, recebe 3 grandes missões nas Escrituras. A primeira é guardar o corpo de Moisés. Miguel é provavelmente o anjo mais conhecido da Bíblia. Sabemos que ele é chamado de arcanjo, mas o que isso realmente significa? O que ele fez? Qual é o seu papel entre os anjos que servem a Deus? A Bíblia não revela muito sobre o que aconteceu na época da morte de Moisés. Sabemos que Deus permitiu que Moisés visse a terra prometida, mesmo que não tivesse permissão para entrar nela. Do Monte Nebo, parte da Cordilheira de Pisga, no atual território da Jordânia, Moisés contemplou a terra. Sua desobediência o impediu de entrar. Em Judas 9, somos informados de que Miguel, o arcanjo, teve uma disputa com o diabo pelo corpo de Moisés. Parece que houve um confronto, e Judas nos diz que Miguel não lutou com sua própria força. Em vez disso, ele declarou: que o Senhor te repreenda, e venceu pela autoridade de Deus. Não sabemos exatamente por que essa luta aconteceu, mas uma teoria é que o diabo queria usar o corpo de Moisés para levar os israelitas à idolatria. Outra figura misteriosa é o príncipe da Pérsia, mencionado apenas em Daniel 10, uma parte da Bíblia cheia de visões e símbolos. Esse príncipe provavelmente representa uma força espiritual maligna que tinha influência sobre o antigo Império Persa. O profeta Daniel recebeu uma visão perturbadora sobre uma guerra futura. Profundamente abalado, ele passou 3 semanas jejuando, orando e lamentando. Em resposta às suas orações, Deus enviou um mensageiro celestial para ajudá-lo a entender a visão. Em Daniel 10 e 10-14, lemos: de repente, uma mão me tocou e me ajudou a ficar de joelhos e mãos. O anjo disse: Daniel, você é muito amado. Preste atenção ao que vou lhe dizer e fique de pé, pois fui enviado a você. Enquanto ele falava, eu me levantei, embora tremendo. Ele continuou: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e se humilhou diante de Deus, suas palavras foram ouvidas. Eu vim por causa das suas orações, mas por 21 dias, o príncipe do reino da Pérsia me impediu de chegar até você. Então, Miguel, um dos mais altos governantes, veio me ajudar, pois eu havia ficado ali com os reis da Pérsia. Agora, vim explicar o que acontecerá com seu povo no futuro, pois a visão se refere ao que ainda está por vir. Esse trecho nos dá um raro vislumbre das batalhas espirituais que ocorrem além do que podemos ver.
Mesmo depois de 3 semanas de oração e jejum, o anjo foi atrasado porque uma força espiritual poderosa, chamada de Príncipe da Pérsia, se opôs a ele. Essa entidade não era humana, mas uma força das trevas com grande influência. Era tão forte que Miguel, um dos anjos de mais alta patente, precisou vir ajudar. Como vimos anteriormente em Judas 9, Miguel carrega o título de arcanjo. Graças à ajuda de Miguel, o anjo finalmente conseguiu chegar até Daniel. Ele então explicou o que o futuro reservava para o povo judeu. Na última visão de Daniel, é dito que Miguel, o grande príncipe que protege Israel, se levantará naquele tempo. O anjo na visão também chama Miguel de seu príncipe, referindo-se a Daniel. Embora a Bíblia não explique exatamente o que significa Miguel proteger Israel, fica claro que ele tem um papel especial na defesa daquela nação. Miguel não é apenas um guerreiro poderoso. Sua missão está diretamente ligada ao destino de Israel. Em Daniel 10, 21 e 12:1, ele é descrito como o príncipe da nação. Quando olhamos para a história, tanto antiga quanto moderna, podemos perceber a presença protetora de Miguel sobre Israel. Mesmo possuindo grande poder, Miguel permanece completamente obediente a Deus. Judas 1:9 deixa isso claro. Miguel não age por conta própria, mas depende totalmente da autoridade do Senhor. Os anjos de Deus são organizados em hierarquias e até mesmo os mais fortes servem sob o comando de Deus. A humildade de Miguel, apesar de sua força, torna sua lealdade ainda mais impressionante. A palavra arcanjo indica que ele ocupa o mais alto posto entre os anjos. Enquanto muitos anjos nas Escrituras são mensageiros, Miguel é diferente. Ele aparece sempre em batalha, enfrentando forças das trevas e governantes espirituais no mundo invisível. Mesmo que Daniel estivesse enfraquecido e sem forças, o anjo lhe deu ânimo para receber as visões que viriam nos capítulos 11 e 12. Mas a batalha espiritual não havia terminado. O anjo disse que precisava voltar para continuar lutando contra o príncipe da Pérsia. Ele também revelou a Daniel que o príncipe da Grécia viria em seguida, sinalizando que forças espirituais malignas estão sempre agindo, tentando se opor aos planos de Deus e ao seu povo. É por isso que nós também precisamos estar preparados espiritualmente. Mesmo que a luta não seja visível, ela é muito real. A terceira grande missão de Miguel é a guerra no céu. No meio do período da tribulação, uma batalha épica acontece. Miguel e seus anjos lutam contra o dragão e seus exércitos. Apocalipse 12, 7-9 diz: Então houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. O dragão e seus anjos lutaram com força, mas não conseguiram vencer. Perderam seu lugar no céu, e o grande dragão foi lançado para baixo. Esse dragão é a antiga serpente, também chamada de Diabo, ou Satanás, que engana o mundo inteiro. Ele foi lançado para a terra, junto com seus anjos. Sua derrota foi total. Ele não perdeu apenas uma batalha, perdeu sua posição no céu. Ele e seus seguidores foram expulsos e banidos para a terra. Mas essa não é o fim da história. Enquanto o céu celebra sua queda, isso representa más notícias para a terra e o mar. O diabo sabe que seu tempo está acabando e por isso espalha sua fúria onde quer que possa. Satanás não está no inferno neste momento, ainda que seu destino final seja acabar lá. Depois que Miguel e o exército celestial o expulsam, ele cai na terra, cheio de fúria. Uma vez aqui, ele direciona sua raiva contra o povo de Deus. O livro de Apocalipse nos diz que o dragão ficou furioso com a mulher e foi atrás dos outros filhos dela, aqueles que obedecem a Deus e permanecem fiéis a Jesus.
O conflito espiritual é difícil e desconfortável, mas às vezes o confronto é necessário. É assim que a verdade é defendida, que as comunidades são purificadas e que a unidade é restaurada. Agora voltamos à história de Lúcifer, da glória à queda. Essa figura é mencionada em Isaías 14. O nome Lúcifer vem do latim e significa portador da luz. Em hebraico, é traduzido como estrela da manhã. Seja qual for o idioma, Lúcifer era visto como um ser belo, radiante e majestoso. Ele ocupava uma posição elevada entre os anjos de Deus, ao lado de Miguel e Gabriel. Mas em algum momento, Lúcifer fez uma escolha trágica. Ele se rebelou contra Deus. Em Lucas capítulo 10, versículo 18, Jesus disse aos seus seguidores: "Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago." Ele estava descrevendo algo que testemunhou muito tempo antes de vir à terra como filho de Maria. Jesus estava alertando os discípulos para que não deixassem o orgulho dominar seus corações. O momento ao qual ele se referia foi quando Deus julgou o anjo chamado Lúcifer. Lúcifer já ocupou um lugar de grande honra no céu. Em Ezequiel capítulo 28, versículos 12 a 15, Deus diz ao profeta: "Filho do homem, lamente pelo rei de Tiro e entregue-lhe esta mensagem da parte do Senhor. Você era inteiramente perfeito, cheio de sabedoria e de uma beleza deslumbrante. Morava no Éden, o jardim de Deus. Sua veste era adornada com toda pedra preciosa: rubi, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, turquesa e esmeralda. O ouro estava presente nos seus engastes e ornamentos. Tudo foi preparado para você no dia em que foi criado. Você foi escolhido e separado como querubim protetor. Eu o coloquei no monte sagrado de Deus. Você andava entre as pedras brilhantes como fogo. Desde o momento em que foi criado, seus caminhos eram puros, até que se encontrou maldade em você." Lúcifer é chamado de querubim guardião. No céu, os querubins estendiam suas asas sobre o propiciatório, cobrindo-o. Eles se voltavam um para o outro enquanto o faziam. Os querubins olhavam na direção do propiciatório. Lúcifer era incrivelmente belo, mas seu orgulho o levou a desafiar a autoridade de Deus. Ele queria se igualar ao próprio Deus. Parece que Lúcifer tinha liderança sobre um grupo de anjos e conseguiu afastar alguns deles da sua lealdade a Deus. Ele os convenceu a segui-lo em sua rebelião. Como resultado, Deus removeu Lúcifer e todos os que o acompanharam da sua presença. Esse ato fazia parte do plano contínuo de Lúcifer para afastar outros de Deus. Em Ezequiel capítulo 28, versículos 16 a 19, a Bíblia diz: "Por causa do seu intenso comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso, eu o expulsei em desgraça do monte de Deus e o afastei, ó querubim guardião, do meio das pedras flamejantes. Seu coração se tornou orgulhoso por causa da sua beleza, e a sua sabedoria se corrompeu por causa do seu esplendor. Por isso, eu o atirei por terra e o expus diante dos reis, para que o contemplassem. Você profanou os seus santuários com os seus muitos pecados e com a sua desonestidade. Por isso, fiz sair do seu interior um fogo que o consumiu completamente. Eu o reduzi a cinzas sobre a terra, à vista de todos os que o observavam. Todas as nações que o conheciam ficaram horrorizadas com o que aconteceu com você. Você teve um fim terrível e nunca mais existirá." Em algumas versões da Bíblia, a palavra comércio é usada para descrever alguém que espalha fofocas ou causa divisões, como um caluniador. Em outras palavras, o termo pode se referir tanto a quem distribui bens quanto a quem espalha boatos. Ao longo da Bíblia, em livros como Levítico, Provérbios e Jeremias, essa mesma palavra é frequentemente traduzida como fofoca ou calúnia. Por exemplo,
Provérbios capítulo 20, versículo 19, nos adverte sobre esse tipo de pessoa. O caluniador trai a confiança, por isso afaste-se de quem fala demais ou bajula com palavras. Foi exatamente isso que Lúcifer fez. Ele se movimentou entre os anjos, espalhando descontentamento e liderando uma rebelião organizada contra Deus. É como se ele dissesse a eles: posso lhes dar um papel melhor na administração do universo. O mais impressionante é que o diabo não mudou de estratégia, nem no céu, nem na terra, porque ela ainda funciona. A rebelião de Lúcifer não aconteceu de um dia para o outro. A Bíblia não diz quanto tempo levou, mas foi tempo suficiente para ele planejar cuidadosamente suas ações e convencer muitos anjos a segui-lo. Acredita-se, inclusive, que cerca de 1/3 dos anjos ficou ao lado dele. Essa estimativa vem de Apocalipse capítulo 12, versículo 4, que diz: a sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu e as lançou sobre a terra. As estrelas aqui são entendidas como anjos. A rebelião de Lúcifer começou no céu, não na terra. Como o caluniador original, ele ainda trabalha para desafiar e enfraquecer as autoridades que Deus estabeleceu, tanto na igreja quanto no mundo. Mesmo depois de ser expulso do céu, Lúcifer não desistiu da sua rebelião. Pelo contrário, começou a construir o seu próprio reino para rivalizar com o de Deus. No fundo de tudo isso estava o orgulho, o primeiro pecado. A Escritura nos diz: seu coração se tornou orgulhoso por causa da sua beleza. Você arruinou sua sabedoria por causa do seu brilho. Por isso o atirei ao chão e o expus diante dos reis, para que vissem sua queda. O orgulho de Lúcifer por causa da sua beleza foi o que levou à sua expulsão do Monte Santo de Deus. Mas qual foi a sua motivação original? Qual foi o primeiro pecado? Foi o orgulho. E isso não aconteceu na terra, começou no céu. Não foi embriaguez, nem adultério, nem sequer mentira. Foi o orgulho, algo muito mais perigoso. De fato, o orgulho continua sendo um dos pecados mais mortais. Muitas pessoas que frequentam a igreja jamais pensariam em cometer adultério ou se embriagar, mas caem no orgulho sem perceber o quanto ele pode ser destrutivo. Lúcifer era tão bonito que se encheu de si mesmo. Esse orgulho marcou o ponto de virada, quando ele deixou de ser Lúcifer e se tornou Satanás. É muito importante entender que o primeiro pecado não foi assassinato nem algo físico, foi o orgulho. E esse orgulho levou à rebelião. O que torna isso ainda mais grave é que ele nasceu das próprias bênçãos que Deus havia lhe dado. A força de Lúcifer, sua beleza, sua sabedoria e sua autoridade foram todos presentes de Deus. Mas em vez de ser grato, sua atitude transformou esses dons nas ferramentas da sua própria ruína. E, infelizmente, muitas pessoas hoje, chamadas e capacitadas por Deus, ainda estão caindo na mesma armadilha. Em Isaías capítulo 14, versículos 12 a 15, o profeta revela o verdadeiro motivo da rebelião de Lúcifer. Ele queria ser igual a Deus. Lúcifer fez 5 declarações ousadas, todas começando com "eu subirei" ou "eu farei". Ele disse: "Subirei ao céu, levantarei o meu trono, me assentarei no monte onde se reúnem os filhos de Deus. Subirei acima das nuvens, e por fim serei como o Altíssimo, como o próprio Deus." Esse desejo de se exaltar foi a raiz da sua queda. A Bíblia nos mostra um contraste marcante entre Lúcifer e Jesus. Ao contrário de Lúcifer, Jesus não tentou tomar o lugar de Deus. Lúcifer era um ser criado, ele não tinha o direito de ser igual a Deus, mas tentou alcançar esse nível. Porém, ao se exaltar por orgulho, ele caiu. Já Jesus, que sempre foi divino, já era igual a Deus por natureza. Por isso, Deus exaltou Jesus ao lugar mais alto e deu a ele um nome que está acima de todos os nomes. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, no céu, na terra e até debaixo da terra,
e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus não apenas o exaltou, Ele deu a Jesus o nome mais elevado de todos. E esse nome carrega autoridade sobre todos os reinos. No céu, onde os anjos e os seres celestiais servem a Deus. Na terra, onde todas as pessoas um dia se submeterão a Cristo. E debaixo da terra, referindo-se ao domínio de Satanás, incluindo a morte, o inferno e todos os que rejeitaram a Deus durante a vida. Todos um dia reconhecerão que Jesus é o Senhor. Só existe um caminho para ser exaltado por Deus, por meio da humildade. Esse é um princípio universal, sem exceções. O caminho para cima é para baixo. Esse é o segredo. Provérbios 18:12 diz claramente: o orgulho precede a destruição, mas a humildade antecede a honra. Voltando à carta aos Filipenses, vemos novamente essa linda verdade. Por isso Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. A humildade é uma escolha, não depende de como nos sentimos. Cada um de nós deve decidir por si mesmo dar esse passo e dizer: Senhor, eu escolho me humilhar diante de Ti. Abro mão do orgulho, da arrogância e da ambição egoísta, não apenas diante de Ti, mas também diante dos meus irmãos na fé. Para dar um exemplo prático de humildade, Jesus contou uma parábola sobre convidados em um banquete de casamento. Em Lucas capítulo 14, versículos 8 a 11, ele disse: quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não se apresse em ocupar o lugar de honra. Pode ser que alguém mais importante tenha sido convidado. Se isso acontecer, o anfitrião virá e dirá: dê seu lugar a esta pessoa. E você terá que se retirar envergonhado para o último lugar. Em vez disso, quando for convidado, escolha primeiro o lugar mais humilde. Assim, quando o anfitrião o vir, poderá dizer: amigo, venha para um lugar melhor. Dessa forma, você será honrado diante de todos os presentes, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Em Isaías capítulo 14, versículos 11 a 15, a queda de Lúcifer é descrita com imagens fortes. Seu orgulho e esplendor foram lançados ao túmulo junto com o som das suas harpas. Vermes são sua cama e larvas são a sua coberta. Como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Foi lançado por terra, você que fazia as nações tremerem. No seu coração você dizia: subirei aos céus, levantarei meu trono acima das estrelas de Deus, reinarei no monte da reunião, no extremo norte. Subirei acima das nuvens, serei como o Altíssimo. Mas em vez disso foi lançado no Sheol, ao fundo da cova. A ambição de Lúcifer era ser igual a Deus. Ele ficou tão impressionado com sua própria inteligência, beleza e glória que começou a pensar: eu posso ser Deus. A maioria dos estudiosos da Bíblia acredita que Lúcifer tinha um papel de liderança na organização da adoração no céu. Lúcifer era um mestre da música e até hoje ele usa a música para cativar e influenciar as pessoas. No céu, ele havia recebido a responsabilidade sobre o santuário de Deus. Ele supervisionava a adoração e as cerimônias espirituais. Como querubim que protegia o lugar onde a presença de Deus se manifestava, ele liderava a música. Era um artista, criativo e bem-sucedido. Mas então veio o orgulho, e esse foi o começo da sua queda. O limite foi ultrapassado. Depois de se orgulhar da sua sabedoria e beleza e de planejar secretamente uma rebelião contra Deus, ele foi expulso da presença divina. Os anjos que ficaram ao lado dele nessa traição também foram lançados com ele. Lúcifer pode ter sido a criação mais inteligente e impressionante de Deus. No entanto, a Escritura nos diz que o orgulho cresceu em seu coração. Sua queda começou por dentro, quando seus pensamentos se tornaram orgulhosos, muito antes disso se manifestar em suas ações.
quando ele permitiu que o orgulho criasse raízes e depois de planejar cuidadosamente sua revolta contra Deus, foi removido do céu. E os anjos rebeldes que o seguiram também foram lançados para baixo. Essa é uma lição que devemos levar a sério em nossas próprias vidas. Quando Deus criou Adão, ele o fez diferente de qualquer outro ser. A criação de Adão foi pensada como um antídoto contra o orgulho. Deus o formou da fonte mais humilde possível, mostrando que a verdadeira grandeza pode nascer da humildade. Adão foi feito do pó da terra, o material mais simples, mas Deus lhe deu o potencial de alcançar o mais alto. Em Adão, Deus uniu o mais baixo ao mais alto. O livro de Gênesis nos apresenta essa imagem poderosa da criação. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem se tornou um ser vivente. Ao contrário de Lúcifer, podemos escolher lembrar de onde viemos e permanecer humildes. Mas Satanás, já caído e agora inimigo tanto de Deus quanto da humanidade, contra-atacou. Ele desenvolveu um ódio especial pela humanidade por dois motivos principais. Primeiro, por meio do ser humano, Satanás podia atacar a imagem de Deus. A humanidade foi criada para refletir a natureza de Deus em toda a criação. Satanás não podia alcançar Deus diretamente, então mirou em sua imagem o ser humano. Seu objetivo sempre foi arruinar, distorcer e desonrar essa imagem, e ele trabalha incansavelmente para isso. Existe um princípio aqui: quando alguém para de adorar, muitas vezes começa a desejar ser adorado. Mas o céu não é grande o suficiente para dois objetos de adoração. Judas 1 nos lembra que os anjos que abandonaram o seu lugar de origem foram lançados para baixo. Eis a lição da queda de Lúcifer. Primeiro, se você parar de adorar, começará a cair. Se for orgulhoso demais para adorar, já está no caminho da queda. Segundo, o orgulho é um caminho rápido para a destruição. O diabo já foi a estrela da manhã, belo e glorioso, mas sua rebelião levou à sua queda. Ele se voltou contra Deus e se tornou Satanás, o maior inimigo de Deus. Tudo o que deixamos de transformar em louvor, acabamos transformando em orgulho, e nós não fomos criados para o orgulho. Quanto mais alto Deus nos eleva, mais devemos refletir a sua glória. Todo o crédito, todo o louvor pertencem a Ele. Quando Deus nos abençoa, isso não é motivo para se exaltar, é motivo para adorar. Não é olhe para mim, é olhe para Deus. Você pode pensar, eu não preciso adorar como aquelas pessoas emocionadas. Mas lembre-se, quando você não era nada, Deus o escolheu e o levantou. A Bíblia diz, tudo o que tem fôlego, louve ao Senhor. Em Gênesis, lemos que Deus soprou o fôlego da vida no ser humano. Então, se você carrega o fôlego de Deus dentro de si, foi chamado para ser um adorador. Esse é o seu propósito. Se você tem a vida dele em você, então levante sua voz e o louve. A Escritura nos ordena a louvar. Fomos reconciliados com Deus para dar glória a Ele. Fomos libertos para amá-lo. Você foi salvo para celebrar. Foi liberto para se alegrar e dançar. Foi livre para cantar com alegria. Por isso, permaneça humilde e dê a Deus o louvor que Ele merece. Louvar não é um assunto pequeno na Bíblia, é algo sério. Mesmo assim, algumas pessoas, até dentro da igreja, fazem piada ou tratam isso com leveza. Mas adoração e louvor são o que mantém você na presença de Deus. Isso é essencial. No momento em que você escolhe não adorar, começa a se afastar dele. Assim como um peixe não vive sem água e o corpo não vive sem ar, um crente não sobrevive sem adorar a Deus. Cedo ou tarde, você vai sentir a necessidade de agradecer. De um jeito ou de outro, você vai bater palmas e dizer aleluia. Vai dizer obrigado, Jesus. Vai dizer eu te amo, Senhor. O louvor virá, mais cedo ou mais tarde, porque se não vier, você perderá a presença dele, e sem a presença dele não há vida.
Agora vamos falar sobre Gabriel. Ele é um dos anjos mais conhecidos da Bíblia. Seu nome em hebraico significa o poderoso de Deus, Deus é grande ou herói de Deus. A Escritura se refere a ele muitas vezes como o mensageiro do Senhor, mas não como arcanjo, ao contrário do que muitas pessoas acreditam. Na verdade, o papel de Gabriel é mencionado mais vezes do que o de Miguel. Ainda assim, os anjos como um todo são amplamente incompreendidos. A Bíblia ensina que anjos são seres sobrenaturais, não pessoas que se tornaram anjos por serem boas nesta vida. Sempre que alguém na Bíblia vê um anjo, é tomado de temor e reverência. Anjos são seres poderosos e sua presença sempre causa impacto. Gabriel, em particular, é conhecido como o mensageiro de misericórdia e promessa de Deus. Ele aparece na Bíblia 4 vezes e em todas essas vezes traz boas notícias. Encontramos Gabriel em Daniel, capítulo 8, versículo 16, Daniel, capítulo 9, versículo 21, e em Lucas, capítulo 1, versículos 19 e 26. Embora Gabriel apareça apenas algumas vezes, suas mensagens são profundamente significativas. Elas revelam partes essenciais do plano de Deus, seu propósito e o julgamento final. A primeira vez que vemos Gabriel é em Daniel capítulo 8, versículos 15 a 16. Ele traz a Daniel uma visão que revela como os tempos do fim irão se desenrolar. Deus envia Gabriel diretamente do centro de comando do céu para compartilhar detalhes sobre a sua linha do tempo na história. Gabriel diz a Daniel para compreender a visão e então apresenta uma série impressionante de eventos futuros. Era um período sombrio para Israel, mas Gabriel chegou com uma mensagem de esperança. Seu próprio nome, Deus é minha força, ou Poderoso de Deus, aponta para o Deus forte que estava prestes a resgatar seu povo do exílio e levá-lo de volta à sua terra natal. Depois, em Lucas, capítulo 1, Gabriel aparece novamente, desta vez no Novo Testamento. Sua primeira missão ali é anunciar o nascimento de um profeta que viria antes do Messias. Esse profeta prepararia o povo, ajudando-os a se prontificar para a chegada do Salvador. Então, mesmo antes de ouvirmos falar de Maria ou José, vemos que Deus já havia preparado o cenário com um começo milagroso. Em sua sabedoria, Deus escolheu fazer até mesmo o nascimento desse precursor, um profeta, um evento sobrenatural. Zacarias estava servindo no templo quando, de repente, um anjo do Senhor apareceu em pé à direita do altar de incenso. Ao ver isso, Zacarias ficou espantado e cheio de medo. Mas o anjo o tranquilizou, dizendo: "Não tenha medo, Zacarias. Deus ouviu sua oração." O anjo continuou: "Sua esposa Isabel terá um filho, e você deverá chamá-lo de João. Ele lhe trará grande alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento dele. Ele será especial aos olhos de Deus. Não deverá beber vinho nem bebida alcoólica, e será cheio do Espírito Santo mesmo antes de nascer. Ele levará muitos do povo de Israel de volta ao Senhor. Ele irá adiante do Senhor com o mesmo espírito e poder de Elias. Ajudará pais a se reconciliarem com seus filhos e guiará os desobedientes à sabedoria dos justos. Sua missão será preparar o povo para a vinda do Senhor." Zacarias então perguntou: "Como posso ter certeza de que isso vai acontecer? Eu sou velho e minha esposa também já passou da idade de ter filhos." O anjo respondeu: "Eu sou Gabriel. Eu estou na presença de Deus e fui enviado para lhe trazer estas boas notícias. Mas porque você não acreditou no que lhe disse, você ficará mudo e não poderá falar até que tudo isso se cumpra exatamente como falei." Enquanto isso acontecia, o povo do lado de fora esperava, se perguntando por que Zacarias demorava tanto no templo. Quando ele finalmente saiu, não conseguiu falar com eles.
As pessoas perceberam que Zacarias devia ter tido uma visão no templo, pois ele fazia gestos com as mãos, mas não conseguia dizer uma palavra. Quando terminou seu tempo de serviço no templo, ele voltou para casa. Pouco tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida, e por 5 meses ela permaneceu em reclusão. "Isso é obra do Senhor", disse ela. "Nestes dias, Ele demonstrou bondade para comigo e tirou a vergonha que eu sentia entre as pessoas." Zacarias e Isabel foram escolhidos para serem os pais de um profeta. Zacarias era sacerdote e Isabel, sua esposa, nunca havia conseguido ter filhos. Agora, os dois já estavam bem além da idade de ter crianças. Essa história é muito parecida com o que aconteceu com Abraão e Sara, contado em Gênesis. Eles também eram idosos e Sara já não podia mais ter filhos. Quando ouviu por acaso que teria um bebê, ela riu discretamente, pensando: "Agora que estou velha e meu marido também, vou mesmo conhecer esse tipo de alegria?" Mas, como mencionado anteriormente, Deus enviou o anjo Gabriel para dizer a Zacarias que ele e Isabel teriam um filho, João, que prepararia o caminho para a vinda do Messias. Anos mais tarde, quando João e Jesus já eram adultos, João cumpriu exatamente esse papel. Ele ajudou o povo a reconhecer seus pecados e os chamou a voltarem para Deus. Quando Jesus estava pronto para iniciar seu ministério e João havia concluído sua missão, ele lembrou a todos: "Vocês podem confirmar que eu disse: 'Eu não sou o Messias, mas fui enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo.'" João disse: "O amigo que está ao lado do noivo espera por ele e se alegra quando ouve sua voz. Essa alegria é minha e agora está completa. Ele deve crescer e eu devo diminuir." Isso está escrito em João capítulo 3, versículos 28 a 30. Agora vamos falar sobre Maria. De todas as missões importantes que Gabriel realizou para Deus, essa foi a mais incrível. Ele foi enviado a Nazaré, uma pequena cidade na Galileia, para entregar uma mensagem a uma jovem chamada Maria. Ela era virgem, prometida em casamento a um homem chamado José, descendente da família de Davi. Gabriel trouxe uma mensagem extraordinária para ela: "Você ficará grávida e dará à luz um filho e deverá chamá-lo de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi." Isso está em Lucas capítulo 1, versículos 31 a 32. Deus deu a Gabriel o grande privilégio de anunciar essa notícia que mudaria tudo. O envolvimento do anjo na história de Jesus começou antes mesmo de seu nascimento, pois seu nascimento seria diferente de qualquer outro. Uma nova vida seria criada pelo Espírito Santo e não por meios humanos, e nasceria de uma virgem. Claro que Maria precisava saber disso com antecedência. Ela precisava estar preparada para algo que sem Deus seria impossível. Mesmo que a criança fosse concebida pelo Espírito Santo, as pessoas ao seu redor, sua família, vizinhos e toda a comunidade não entenderiam. Ela provavelmente enfrentaria vergonha e rejeição por algo que eles não acreditariam ser um milagre. Naquela época, se uma mulher engravidasse antes do casamento, isso geralmente significava que ela havia se envolvido sexualmente fora do matrimônio, o que, segundo a lei de Moisés, era um crime punível com a morte. Como está escrito em Levítico 20:10, se um homem se deitar com a esposa de outro homem, tanto o homem quanto a mulher devem ser mortos. Por causa disso, Deus enviou o anjo Gabriel mais uma vez, desta vez com uma mensagem muito importante para Maria, uma jovem virgem. Por volta do 6º mês da gravidez de Isabel, Deus enviou Gabriel à cidade de Nazaré, na Galileia. Lá, ele apareceu a Maria, uma jovem prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel se aproximou e disse: "Salve, agraciada, o Senhor está com você."
Maria ficou confusa e preocupada com aquelas palavras, sem entender o que significavam. Gabriel então explicou que o filho que ela carregaria seria santo e seria conhecido como o Filho de Deus. Ele também disse: até a sua parenta Isabel está esperando um filho, mesmo sendo idosa. Diziam que ela não podia ter filhos, mas já está no 6º mês. Nada que Deus diz deixará de acontecer. Maria respondeu: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Baseado em Lucas 1:26-38. Quando Gabriel trouxe a mensagem, Maria naturalmente ficou confusa. Mas Gabriel deixou claro que o milagre aconteceria pelo poder do próprio Deus. E qual foi a resposta humilde de Maria? Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Lucas 1:38 nos mostra a disposição incrível de Maria em seguir o plano de Deus, não importando o custo. Ela não discutiu nem hesitou. Apenas aceitou o que Deus lhe pediu, pronta para ser usada conforme a vontade dele. Quando se soube que Maria estava esperando o filho, que seria o Messias, seu noivo José pensou em terminar o noivado em segredo. Ele queria protegê-la da vergonha pública. Maria provavelmente contou tudo a ele, mas José ainda teve dificuldade em acreditar. Foi então que um anjo apareceu a ele em um sonho para confirmar que a criança havia realmente sido concebida pelo poder de Deus. O anjo o encorajou a seguir com o casamento. José ouviu e obedeceu, nos dando mais um exemplo poderoso de confiança na vontade de Deus. A missão mais importante de Gabriel foi entregar a notícia a Maria. Ela daria à luz a Jesus, Deus em forma humana. Imagine ouvir algo tão extraordinário vindo de um ser celestial tão poderoso quanto Gabriel. Maria certamente era profundamente devota e pura para receber uma visita assim. Um dos papéis principais dos anjos em nossas vidas é transmitir as mensagens de Deus. Já vimos como eles fizeram isso, aparecendo em sonhos para o rei Nabucodonosor, que não cria em Deus, e anunciando os nascimentos de João Batista e de Jesus. Vez após vez, quando as pessoas precisaram de orientação divina, os anjos intervieram para trazer a palavra de Deus.